Olá! As disciplinas espirituais nos colocam onde Deus possa trabalhar dentro de nós e nos transformar. Sozinhas, as disciplinas não podem fazer nada. Elas só podem nos colocar no lugar onde Deus quer trabalhar e algo pode ser feito em nós. Então, nessa perspectiva, as disciplinas espirituais são meios da graça de Deus. Vamos conversar sobre disciplinas espirituais que nos levam à intimidade com Deus. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Café com Palavra mais uma vez. Apaixonados por Deus, crescendo em intimidade. E assim podemos experimentar e conhecer mais dele. Nós vimos no Café com Palavra anterior que uma das chaves para andarmos em intimidade com Deus é termos uma visão correta de Deus. E esta visão correta de Deus é como facetas de um mesmo diamante, onde Deus vai nos se revelando a nós. Então vimos como em Isaías há uma visão de um Deus santo e ele diz: ai de mim! E a brasa do altar toca os seus lábios e ele experimenta de uma forma tremenda em sua vida poder estar diante desse Deus santo e cantar com os anjos: santo, santo, santo. Mas no Novo Testamento, João 17,6, Jesus diz: eu manifestei o teu nome àqueles que tu me deste. Até Jesus nós não conhecíamos Deus como Pai. Adão e Eva não tinham pai. Os anjos não têm pai. Deus se revela como Pai a partir de Jesus. O novo nome que Jesus manifesta é o nome que expressa esse caráter relacional de Deus conosco, de um Deus como Pai. E esse é o propósito maior de todo discipulador, Deus como nosso Pai. Então Jesus não manifestou um programa, Jesus não manifestou uma estratégia, eventos ou atividades. Jesus manifestou a pessoa de Deus para os seus discípulos, levando-os a ter intimidade, a se relacionar com Deus. Ele é o novo e vivo caminho pelo qual podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Mas a chegar, Jesus encoraja, mostra como podemos chegar ao trono da graça e esse Pai que nos espera. Hoje queremos conversar sobre duas outras chaves para andar em intimidade com Deus. Paixão de Deus acima de tudo, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós buscamos aquilo que é um valor para nós. Buscai primeiro o reino de Deus. E terceira chave que queremos ver são as disciplinas, as práticas ou hábitos espirituais que nos levam a ter intimidade com Deus. Então, paixão por Deus acima de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gostaria de perguntar a você e ao mesmo tempo perguntar a mim: quando você acorda de manhã, para onde e para quem vão os seus primeiros pensamentos? Qual é o assunto que domina a sua mente quando você acorda? Quando você encontra um tempo disponível, o que você mais gosta de fazer? Quando você se encontra parado no trânsito ou numa fila ou tendo que esperar para ver alguém, para onde vão os seus pensamentos? Ou você logo pega o WhatsApp ou quer estar conectado ou aproveitar o tempo? Quando você tem dinheiro sobrando, o que você gosta de fazer com ele? Onde você investe esse dinheiro? Na cama, no final do dia, antes de dormir, o que você pensa? O que ocupa a sua mente antes de dormir? Essas evidências, as suas respostas podem ser evidências de como a sua mente reflete e a sua vida reflete o que é um valor para você, o que é uma paixão para você.
Jesus diz em Mateus 22, 36 a 37, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. Este é o convite de Deus. Há uma paixão, há um romance sagrado, há uma entrega total. Ame de toda a alma, de toda a sua força, de toda a sua vontade, de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor seu Deus. Entrega. Jesus diz também, a partir de Apocalipse 2, que eu conheço as suas obras, o trabalho árduo e a sua perseverança. Trabalha muito, está muito ocupado. Mas contra você eu tenho isso. O quê? Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Apocalipse 2, 2, 4 e 5a. Lembre-se de onde caiu. Volte ao primeiro amor. Um relacionamento de amor, um romance sagrado. Que Deus renove nossa paixão por Ele. Terceira chave para andarmos em intimidade com Deus. Disciplinas que nos levam à intimidade com Deus. Disciplinas espirituais que nos levam a ouvir Deus, que nos levam a ouvir o coração de Deus, Deus compartilhando o seu coração conosco, que nos levam a perceber quem Deus é, que nos levam a ter intimidade, relacionamento que promove intimidade. Um olhar primeiro para Jesus. No discipulado dizemos que discípulo é quem segue a Jesus. E muitas vezes para nós o seguir a Jesus tem a ver como Jesus andava, o que Jesus fazia, como Jesus ministrava, como Jesus discipulava os discípulos, como Jesus se comportava sob pressão quando disseram dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, inquirindo ele sobre impostos. Quando os fariseus disseram e colocaram ele diante daquela mulher como adúltera, e sabendo que qualquer resposta errada ele seria pego, mas Jesus tem uma resposta sábia, e ele diz, quem nunca pecou atire a primeira pedra, e diz para a mulher, vá e não peques mais, nem eu te condeno. Onde estão aqueles que te condenam? Nem eu te condeno. Nós queremos ter este Jesus, este amor de Jesus. Então nós precisamos nos aperceber que o resultado natural da vida que Jesus vivia era resultado da intimidade que ele tinha, da vida interior que ele tinha, a vida interior que ele cultivava com o Pai. Aquele retirar-se sozinho, aquele ouvir ao Pai, aquele levantar os pães e dizer graças te dou, Pai. A vida natural de Jesus era resultado da vida interior, de intimidade e relacionamento com o Pai. E para isso, ele ouvia o Pai, ele tinha disciplina de ficar na presença do Pai, disciplina de meditar, disciplina de contemplar ao Pai, disciplina de adorar ao Pai. Um olhar para a igreja primitiva. No nascimento da igreja primitiva em Atos, havia uma intimidade com Deus toda especial. Haviam discípulos apaixonados por Deus, discípulas apaixonadas por Deus, dispostos a entregar sua vida por causa de Cristo. A visão para a pessoa de Jesus, do Rei dos Reis e para o reino, era uma visão que era nutrida, alimentada por certas disciplinas, hábitos espirituais. Atos 2, 42, 47 diz como eles viviam, suas disciplinas, seus hábitos espirituais que nutriam essa paixão, essa visão por Jesus, o Rei dos Reis e o seu reino. Diz em Atos 2, 42, 47, pelo menos 4 disciplinas espirituais clássicas. A palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra. Naquilo que ouviram de Jesus, o Logos, o Verbo encarnado.
Aquilo que o Espírito Santo os guiava toda a verdade que Jesus declarou em João 16. Eles perseveravam na oração. Tinham vida de oração, oração de ouvir a Deus e oração de falar com Deus. Porque eles tinham um modelo em Jesus, eles viam Jesus orar. Tanto que pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Eles perseveravam na comunhão, discipulado mútuo, estar junto, edificação mútua, os mandamentos de mutualidade, honrar um ao outro, edificar um ao outro, confessar pecados um ao outro. Disciplinas espirituais comunitárias de estar juntos, adoração. E ao mesmo tempo, eles tinham a disciplina do evangelismo, de testemunho de vida, não só de falar, mas um impacto de vida, de evangelizar por sua vida e por sua fala, de falar de Jesus. Por quê? Porque eles tinham uma vida interior que fluía para a vida exterior. A visão de Jesus e do reino era nutrida por meio dessas disciplinas espirituais. Então eles podiam expressar enquanto indivíduos, enquanto igreja, algo que impactou o primeiro século. Porque eles não estavam falando de teologia, mas de uma água, que a água que eu lhe der irá jorrar para a vida eterna. Eles sabiam onde buscar essa água, eles tinham uma vida interior. E as disciplinas espirituais os ajudavam, enquanto indivíduos, enquanto igreja, a receber desta água. Deixar essa água impactar sua vida e deixar essa água jorrar para a vida de outros. Mas percebe-se que eles tinham, além desse compromisso com essas 4 disciplinas clássicas, eles tinham um compromisso com a vida simples, que permitia que essas outras disciplinas fossem vividas. Havia tempo, havia energia, havia dedicação para isso, para a comunhão, para a palavra, para a oração, para o evangelismo. Agora um olhar para mim mesma. Olhamos Jesus, olhamos a vida, olhamos a igreja primitiva, um olhar para mim mesma. Quantas vezes eu estou lidando com a ira, com a amargura, com o orgulho, ou dificuldade na área da sexualidade, com o medo. Qualquer coisa que seja esse problema em nossa vida, nós decidimos, não vamos mais fazer. Oramos, confessamos, renunciamos, nós dispomos nossa vontade contra aquele pecado. Mas muitas vezes essa nossa forma exterior de nos comprometer com nossa vontade, não vou mais fazer, não é suficiente. Paulo diz aos Colossenses que essas formas exteriores que as pessoas usam para controlar o pecado, não manusieis isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Muitas vezes tem aparência e efeito, tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo. No momento em que achamos que podemos ter sucesso em vencer o pecado, por meio da nossa força de vontade somente, eu não quero, eu não vou mais, nós estamos cultuando a nossa vontade. A força de vontade não vai ser suficiente contra pecados profundamente arraigados em nossa vida. Comportamentos construídos, crenças falsas de uma vida inteira que precisam ser quebradas, uma renovação da mente que precisa ser experimentado. Nós precisamos ir além dessa vitória exterior, não manuseie isso, como resultado só de uma mudança de comportamento fora de nós. A força de vontade, quando vê, não é suficiente. E aquela palavra errada, aquela palavra frívola, como diz a palavra de Deus, aquela palavra tola, ela acaba saindo. Se não sai a palavra, é um gesto, é uma expressão, é o nosso corpo falando. Somos tentados, então, a pensar, pronto, a força de vontade não me ajuda. Estamos dizendo que não, sozinha não. Não é assim que não temos nada que podemos fazer. Nós precisamos experimentar a graça de Deus, a justiça de Deus dentro de nós. O esforço humano é insuficiente, sim.
O esforço humano é insuficiente para viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Para viver e sermos semelhantes a Jesus. Esse processo precisa começar antes. Esse processo precisa começar dentro de nós. Então Deus nos deu as disciplinas espirituais como meios para receber a sua graça. As disciplinas nos colocam diante de Deus de sorte que Deus possa nos transformar enquanto estamos na presença dEle. A transformação começa de dentro para fora. Ela precisa ser uma realidade em meu interior para ser uma realidade em meu exterior. O apóstolo Paulo diz: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8. Quem semeia não pode fazer nada para germinar o grão. Tudo que quem semeia pode fazer é cuidar para que tenha as condições para esse grão germinar. Então eu preciso semear o grão da palavra da verdade em minha vida, daquilo que é verdade. E as disciplinas espirituais são os meios de eu semear para o Espírito. São os meios de Deus plantar na terra em minha vida e eu criar condições agora com minha vontade para que essa terra, a minha vida, tenha condições para essa semente crescer. Eu recebo esta palavra do semeador. Ela não quer voltar vazia, não volta vazia. Há poder nela para fazer de mim tudo que Deus quer que eu seja. As disciplinas espirituais me colocam na presença de Deus. Para isso, primeiro, ser uma realidade em meu interior, este grão que tem poder, esta palavra que tem poder, para fazer de mim tudo que Deus diz que eu devo ser, me fazer de mim cada dia mais semelhante a Jesus. Agora, eu preciso então ajustar a minha vida e experimentar isso que Deus quer me colocar, me colocando no lugar onde Deus pode me abençoar. É graça, mas é o caminho da graça disciplinada. É graça porque é grátis. É disciplinada porque existe algo que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos ter em nossa vida disciplinas espirituais, que são meios da graça, que nos colocam diante deste Deus, onde esta palavra, esta realidade se transforma em realidade em meu interior e possa jorrar do meu interior para o meu exterior. Nós vivemos num século, diz D. Lang, em um século onde há uma profecia no livro de Amós, de uma época futura, em que haverá fome na terra. Amós diz que as pessoas terão fome, não de pão, nem de sede, nem de água. As pessoas terão fome de ouvir as palavras de Deus, do Senhor. Estamos correndo tanto que até lemos a Bíblia, mas não conseguimos ouvir Deus, pessoa, falar conosco, se relacionar conosco por meio da sua palavra. Pessoas que vivem uma superficialidade de relacionamento com Deus sem ouvir a voz dele por meio da sua palavra, sem se encontrar com esse Deus que é real, que é pessoa, e experimentá-lo em sua vida. Ele transformando isso como uma realidade interior, aquilo que é a verdade dele, a palavra dele em minha vida e em sua vida. Gênesis 24:63 diz que saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. O Salmo 63:6 diz o salmista: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. A meditação não era coisa estranha, não é coisa estranha na palavra de Deus.
a prática da meditação por pessoas chegadas ao coração de Deus. E Deus falava com essas pessoas, não porque elas tinham capacidades espirituais, mas porque especiais, mas porque elas estavam dispostas a ouvir Deus. Fome e sede que Amós diz que as pessoas terão de ouvir Deus, não só como diz Jesus em João 5, 39 e 40. Vocês erram, porque vocês leem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus, porque vocês leem as Escrituras, mas não querem vir a mim. Precisamos ler as Escrituras, dispostos a obedecer, dispostos e dispostas a ir a Jesus e nos encontrar com Ele enquanto lemos as Escrituras. Muitos têm falado de ouvir a Deus, de comunicar-se, de conversar com esse Criador do céu e da terra, de experimentar o amado eterno. Isso como um Deus real a quem amamos. Apocalipse 1:10, João fala, ao receber a sua visão apocalíptica, que ele encontrava-se em espírito no dia do Senhor. Será que é só João que pode ouvir e ver o Senhor? Nós que somos filhos amados e filhas amadas também. Esse Deus que como numa diamante se mostra a nós com diferentes facetas e se mostra a nós como Pai amado. Não é um Pai que por acaso não quer ser ouvido, percebido, visto, amado, querido. Com quem conversamos, a quem perguntamos como está, com quem nos relacionamos. Salmo 119, 78 diz, eu, porém, meditarei na tua palavra. Eu, porém, quero meditar no que Deus fala comigo por meio da sua palavra. E eu quero encerrar com uma frase de Osmar Ludovico, onde ele diz assim, citando, inspirado em Henry Nouwen, a vida contemplativa, a vida de meditação e contemplação, não é uma vida que oferece alguns momentos bons no meio de muitos momentos maus. Uau, que momento bom eu tive! Mas a vida de meditação e contemplação é uma vida que transforma todos os outros momentos da minha vida. Porque é uma janela através do qual o mundo invisível de Deus se torna visível. E a eternidade ilumina o presente. Que possamos crescer em intimidade a Deus, em nos apaixonar por Deus, meditando, contemplando, em solitude e todas as demais disciplinas que podem nos ajudar a estar inteiros na presença dEle, para que haja primeiro uma realidade interior em nós, do que Deus quer que nós expressemos como uma realidade exterior em nossa vida. Amém?